É isso aí, família, mais um vídeo para vocês, certo? E é o seguinte, o tema do vídeo agora é trabalhar menos e ganhar mais. Não é jogo do tigrinho, não é apostas esportivas, não é venda de ilusão, é a realidade. O que a gente pode fazer? Qual que é a diferença para mim, para o Elon Musk? Qual que é a minha diferença para mim, o Geraldo Rufino? Qual que é a minha diferença minha, o Flávio Augusto? Nenhuma. A única coisa que muda é que eles trabalham mais inteligente do que eu. Ou seja, a melhor forma de você trabalhar menos e ganhando mais é trabalhar de forma inteligente. Porque todo mundo tem as suas 24 horas. Não importa se eu estou aqui, se eu estou lá na China, se eu estou nos Estados Unidos, não importa. Ou seja, a regra do jogo nada mais claro é trabalhar menos e ganhar mais. Mas para mim fazer essa forma, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu já estou trabalhando, estou trabalhando em cima desse vídeo, seria até um momento ideal para me falar, porque eu vou explicar para vocês o que eu estou fazendo para que isso aconteça. Eu estava trabalhando, gente, na empresa Romex Records, fiquei 2 anos focado 100% na música. Acordava de manhã, saía pra rua, ia fazer videoclipe, eu tinha que subir música, tinha que cuidar da empresa, trabalhei na Condizila, então eu tinha que me dividir em 2 empresas ao mesmo tempo, virava noites nos estúdios e trabalhava muito. Só que chegou um certo ponto que bateu no teto, não estava ganhando menos do que aquilo, nem menos e nem mais. Estava batendo no teto, não conseguia romper. Aí eu pensei comigo, chegou um certo momento que eu falei, porra, tô trabalhando bem mais do que eu trabalhava antes, que eu tinha a Brazilian Barber, eu tive a Home Beauty, que eram 2 empresas minhas de produto de cabelo, né? Um era para cabelo masculino e o outro era para cabelo feminino. E estava estacionada, porque eu fiquei 2 anos trabalhando na Romex Records e deixei essas 2 empresas estacionadas. Aí eu pensei comigo, falei, caramba, mano, eu tô tô trabalhando até mais do que nas outras empresas e tô batendo no teto e não consigo sair disso. Aí foi na onde que eu comecei a estudar. Falei, não, preciso ver o que eu tô fazendo de errado. Porque, porra, não tá dando certo, tô trabalhando, bati no teto e não sai disso. E fica nesse loop vicioso e você vai se desgastando. E quando vê, você já não quer mais nem trabalhar com aquilo, porque você sente que você não tá sendo remunerado da forma que você queria. Então aí eu comecei a estudar, a pensar, até que eu entrei numa certa conclusão. O que eles fazem, certo? De diferente do que eu faço? Primeiro, eles não têm uma fonte de renda só. Eu estava preso em uma fonte de renda só, que era a Romex Records. Por exemplo, se a empresa parasse, eu não tinha dinheiro. Se a empresa, fala, eu preciso fechar 3 meses, eu quebrava, porque eu não tinha capital, não tinha caixa. Então eu estava dependente 100% daquele serviço. Igual a Condizila, eu estava preso na Condizila, eu estava preso na Romex Records, preso assim, né, que eu digo, trabalhando só nisso. E se, um exemplo, se a Condizila falasse, eu não quero mais você ali naquele momento, eu estava lascado. Se a Romex Records falasse, mano, o exemplo, o Robinho, meu sócio, falar, não quero mais produzir música, eu estava fudido. Por quê? Eu estava 100% preso naquela receita. Se as coisas não acontecessem, eu não teria o meu dinheiro no final do mês. Então, o primeiro passo que eu analisei, vou ter que abrir outras fontes de renda. Foi na onde que eu reabri a minha empresa Romex Records. A Romex Records já estava aberta. Foi na onde que eu abri minha empresa Home Beauty, que é da Chapinha, meus vendas de produtos de cabelo feminino. E foi na onde que eu estou reabrindo a minha empresa Brazilian Barber. Por quê? Eu vou trabalhar de maneiras inteligentes. Na minha empresa Romex Records eu tinha que ser tudo. Eu tinha que ser o recepcionista, eu tinha que ser o cara que ia subir a música, eu tinha que ser o cara que ia editar o clipe, eu tinha que ser o cara que ia vender, eu tinha que ser o cara que tinha que ser o faxineiro da empresa, eu tinha que ser o cara que tinha que ser tudo na Romex Records, senão a empresa não andava. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou tirar o pé daqui, da Romex Records, coloquei o Blaca como sócio, porque aí, dele sendo sócio, ele vai ser obrigado a nos ajudar em outras partes que eu não estava conseguindo dar conta, ele vai ter que se entregar mais para a empresa, porque aí a empresa gira, ele dando retorno, lucro financeiramente, ele vai contar igual a mim e contar igual ao Robinho. Então ele vai ter que se entregar mais. Então eu tirei o pé da Romex Records e comecei a gerar
força na Home Beauty e na Brazilian Barber. Por quê? Na Brazilian Barber era a mesma coisa eu tinha que cuidar dos fornecedores, eu tinha que cuidar do pessoal da fábrica, eu tinha que cuidar do pessoal da embalagem, eu tinha que cuidar das licenças, eu tinha que cuidar de cobrar os clientes consignados, eu tinha que vender na internet, tinha que vender na rua, eu tinha os embaixadores da empresa, eu tinha que cuidar das imagens dos embaixadores, ou seja, eu faria tudo da Brazilian Barber, carregava no braço e falava que eu tô fazendo. Por isso que eu fiquei exausto com essa empresa, larguei meio que de mão esse tempo, por causa que eu estava fazendo absolutamente tudo. Na Home Beauty, mesma coisa, cuidava dos fornecedores, vendia na internet e eu mesmo entregava. Eu pegava o meu computador, que não era esse no caso, meu outro notebook, subia as campanhas lá do tráfego pago, fazia tudo que eu tinha para fazer, vendia minhas pranchas, colocava meu notebook na bolsa, pegava meus produtos que estavam em casa e rua. Então, às vezes eu tinha que fazer 3, 4 entregas em diferentes lugares de São Paulo, pegava o trem, pegava ônibus, porque eu não tinha moto nem carro, na época na Home Beauty, e ficava tipo 7 horas da manhã até 11 horas da noite na rua, vendendo, entregando os produtos que eu tinha para entregar. Às vezes parava na cafeteria, às vezes parava no McDonald's, colocava o notebook para carregar, ligava o notebook, olhava lá o tráfego pago, se tá tudo certo, se algum cliente chamou. Muitas vezes perdia muita venda porque eu não conseguia dar 100% da atenção, porque eu estava na rua entregando. Então eu tinha essa dificuldade de buscar um fornecedor, vender na internet, atender os clientes e ainda entregar, rodar São Paulo todo para entregar. Tanto que chegou a um certo nível também na Home Beauty, que bateu no teto, eu fazia sempre mesmo aquele valor. Suava igual louco, corria igual maluco, rodava São Paulo todo, todo. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, rodava. De trem, condução, porque eu mesmo entregava. Então, era algo que eu não estava conseguindo mais. Então eu comecei a observar, falei, mano, a única coisa que eu estou fazendo de errado nas minhas empresas é querer fazer absolutamente tudo. Então o que eu fiz? Tirei o pé de tudo e vou trabalhar de forma inteligente. Como que é da forma inteligente? Eu vou procurar uma pessoa agora, hoje, na minha empresa Home Beauty, que vai estar ali fazendo as minhas entregas. Eu vou cuidar simplesmente das vendas e do operacional, da Homex Records. Vou selecionar os dias da semana para que eu possa ir lá na empresa, sentar lá, focar nas coisas que tem que fazer, que é subir as músicas, cuidar dos clientes, dos recebimentos e agendar a agenda dos meninos. Matei isso daí. E a Brazilian Barber, eu vou focar em quê? Nas vendas também, vou colocar alguém que faça as entregas para mim e vou cuidar mais da parte também de crescimento, que é a imagem da empresa, para que eu consiga vender. Então eu não vou ficar 100% abraçando tudo, entendeu? Fazer absolutamente tudo, mas porém eu vou estar, por exemplo, ganhando nas 3 empresas, vai estar pingando de todos os lados, não vou ficar preso só a um negócio e vou trabalhar de maneira inteligente. Então é isso, eu quero ganhar mais e trabalhando menos. Então dali eu vou conseguir agendar a minha agenda certinho, tantas horas por dia, desse dia eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu trabalhei 5 horas por dia nessa empresa, almoço, no período da tarde eu vou trabalhar na outra empresa mais 5 horas por dia, vou matar o que eu tenho para matar. Então eu vou trabalhar 10 horas por dia, durante segunda a sexta, e talvez nos sábados de manhã eu vou tirar ali para fazer uma revisão das empresas, para ver como é que tá as situações, para ver como que tá ocorrendo as coisas, e é isso. Porque eu estava trabalhando de domingo a domingo e estava sempre batendo no teto. Ou seja, eu trabalhando dessa maneira, do que eu estou falando para vocês aqui agora, eu vou ganhar mais. Por quê? Porque eu tire 30% do lucro da Brazilian Barber para mim, certo? Eu vou ganhar um pouco menos porque eu vou ter que pagar alguém para entregar, vou ganhar um pouco menos porque eu vou ter que pedir para alguém lá buscar na fábrica, vou ganhar um pouco menos por causa da mão de obra que eu vou ter que pagar, mas tudo bem. Eu vou estar trabalhando muito menos, vou estar delegando funções que eu poderia estar eu mesmo fazendo. Igual na Home Beauty, às vezes eu vou fazer uma entrega, sei lá, na Zona Sul. Vou demorar 2 horas para entregar lá na Zona Sul, vamos dizer. Beleza, é 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar. Já perdi 4 horas do meu dia. Ou seja, é mais fácil eu pagar um motoboy, certo? Que ele gasta 40 minutos para ir, entregar para mim e já resolver tudo. E eu ficar essas 4 horas produzindo de maneira inteligente, entendeu? Então eu vou fazer basicamente isso. A Homex Records nada mais é do que a mesma coisa.
eu vou contratar alguém para pôr na recepção para me ajudar a cuidar da agenda, para me ajudar a prospectar clientes, para me ajudar no recebimento, para me ajudar nas operações da empresa, porque aí eu vou delegar uma parte das minhas responsabilidades para aquela pessoa que vai estar na recepção, e aí eu só vou controlar absolutamente tudo, vamos dizer assim, vou assistir, fazer as coisas que eu preciso, que tem que ser feito nas empresas, e vou ganhar meus 30%, porque, um exemplo, eu vou ganhar 30% na Home Beauty. Beleza. Aí eu ganho mais 30% na Romex Records, beleza. Aí eu ganho mais 30% na Brazilian Barber de lucro no final do mês, e eu trabalhando menos, eu vou estar ganhando muito mais do que se eu focasse 100% em uma empresa só, entendeu? E vou me desgastar muito menos, porque aí eu não vou precisar ficar fazendo entrega, não vou precisar ficar correndo atrás de fornecedores, porque eu só ligo para fornecedor tal, tem, manda fulano ir buscar para mim, entendeu? E na empresa, na Romex Records, através do computador eu consigo delegar as funções para uma pessoa que tem que estar lá, entendeu? Eu contrato uma recepcionista, falo para ela, ó, você vai ficar das 9 da manhã até umas 5 horas da tarde, preciso que você faça isso, isso e isso para mim, decorrer do dia, chegar no dia, no final de tudo eu peço que ela me mande um relatório, resolvo o que tenho para resolver e acabou, a empresa vai estar girando sem mim praticamente, vamos dizer assim, e eu colocando só a inteligência no quê? Em vender. Porque eu tenho que vender nas 3 empresas para que aconteça. Então eu vou gerar 100% da minha energia nas vendas para que eu consiga pagar todo mundo para que as coisas aconteçam. Então essa é a maneira de ganhar mais trabalhando menos. Você focar naquilo que você é bom e se dedicar 100%. E não querer fazer tudo para você economizar em mão de obra. Ah, porque eu não confio na pessoa, porque se a pessoa fizer errado, beleza, fizer errado 1, 2 vezes, ok. Mas se fizer na terceira, infelizmente, demite e arruma outra que seja capaz de fazer aquilo que você precisa. Porque é uma empresa. Se a empresa não estiver girando dessa forma, não tem um porquê. Entendeu? Então você tem que pensar dessa maneira. A gente tem que ajudar a pessoa, passar como que deve ser feito, acompanhar as pessoas que têm dificuldade. É mais fácil ela perguntar para mim, ó, Christopher, tô com dificuldade nisso, porque eu vou lá, vou explicar, vou fazer como é que eu faço, vou mostrar para ela como que eu quero que as coisas sejam feitas, porque a pessoa conseguiu fazer aquilo ali uma vez, ela vai conseguir fazer sempre. Então ela vai ter pique um padrão do que ela vai ter que fazer durante aquele tempo, durante aquela semana, durante aqueles dias, para que no final da semana ela me passe um relatório de tudo que foi feito e resumido. Então não tem muito problema. Então essa é a minha maneira de trabalhar menos e ganhar mais. Porque vai estar pingando em 3 fontes de rendas diferentes, vamos dizer assim. Porque na hora que tiver essas 3 fontes de renda consolidadas, eu já estou com a 4ª fonte de renda na mente, porque eu já sei o que eu quero fazer. Que na hora que as 3 estiver girando, eu já vou vir na 4ª, que aí eu vou lutar na 4ª e vou pôr mais outra pessoa para gerenciar essa minha 4ª fonte de renda. Então é basicamente isso que eu tenho para dizer, para a gente trabalhar menos e ganhar mais. Porque não tem muito o que fazer. Porque uma pessoa que trabalha em uma fonte de renda só hoje, está lascado. Eu vejo um exemplo, advogados que tem que fazer uma beira a mais de Uber, um exemplo, porque não ganha tanto da forma que ele precisaria para manter a família, para pagar uma parcela de uma casa, para pagar a parcela de um carro. Às vezes eu vejo professores também, que é o Uber, tem que fazer o Uber também, porque não dá. Porque se ficar só de professor, infelizmente o Estado não reconhece. Você vê lá que os professores ganham mal, vamos dizer assim, perto do que eles realmente merecem, pelas dores de cabeça que eles têm, pela forma que eles têm que ensinar a nossa cidadania se tornar algo melhor, as pessoas se tornar algo melhor, para que eles consigam aprender mais também, para que a gente consiga, para que nossos filhos aprendam mais também, porque nosso estudo está velho, nosso ensino das escolas está antigo, está a mesma coisa de 10 anos atrás, eles estão ensinando ainda hoje da mesma forma, vamos dizer assim, muda uma coisinha ou outra, mas não é nada mirabolante, então vamos dizer assim. Então, aquela pessoa que tem uma fonte de renda só no Brasil, ela está realmente quebrada. Realmente quebrada. A não ser que o cara ganha 20 mil reais por mês, sendo, sei lá, gerente de uma multinacional, sei lá, algo assim. E ainda é capaz dessa pessoa estar endividada. É capaz dessa pessoa estar endividada porque não consegue manter o padrão de vida do que ela acorda e o que ela merecia. Entendeu? Então eu
fiquei meio que endividado esses últimos tempos porque eu estava em apenas uma fonte de renda só, colocando minha energia 100% em uma fonte de renda só e não estava tendo o retorno que era necessário para mim. Porque eu moro de aluguel, tenho 3 crianças, tenho minha esposa, minha mulher, vamos dizer assim. Então só isso daí já é um gasto, porque eu gasto por 5, gasto por mim, pelas crianças e pela mulher. Porque é uma luz que está acesa, é uma água que tem que beber, é um chinelo que quebra, é um cabelo que tem que cortar, é uma alimentação que não é uma por dia, pelo menos 3, 4 refeições no dia, que tudo isso pesa no mercado. Além disso, a gente tem que viver, é um crédito, é uma internet. Então tudo isso que a gente coloca na ponta do lápis, hoje se eu trabalhar em uma fonte de renda só, que me dá pelo menos 3 mil reais por mês, cara, eu tô quebrado. Então hoje eu tô pensando dessa maneira porque eu preciso ampliar minha visão para que eu consiga colocar todas as coisas nos lugares, entendeu? Tanto mentalmente, porque você se desgasta mentalmente, eu trabalho com a mente, então se eu não tiver com a mente legal, não tem como. É a mesma coisa o motoboy. O motoboy sem a moto, não tem como ele fazer entrega, infelizmente. Ah, vou trabalhar na pizzaria, sou motoboy. Não é porque eu tenho a bag que eu vou lá na pizzaria e vou entregar de a pé. Porque não dá, precisa de uma locomoção. Nem que for uma bicicleta com motor, mas o cara vai precisar de uma moto, entendeu? Então a minha vida é basicamente isso. Eu preciso estar com a mente tranquila para que eu consiga trazer frutos e gerar recursos. Então é basicamente isso que eu tenho para falar. A maneira de você trabalhar menos e ganhar mais é de maneira inteligente. Não adianta você querer trabalhar numa fonte de renda só. É focar em crescer de diversas maneiras do que não precise 100% de você. É isso, certo? E agradeço aí a vocês aí por nos acompanhar. Esse vídeo ficou longo, mas é mais um vídeo explicativo para vocês. E é isso, vamos que vamos. Gratidão a todos aí que vem nos acompanhando. Deixa seu like, comenta, compartilha e vamos embora, certo? Mais um vídeo aí para vocês.